Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio em que vamos falar um pouco sobre o livro Alquimia Médica, a Cura Elemental. E para hoje decidimos falar um pouco sobre o elemento terra. Vou começar, se calhar, por ler-vos aquilo que eu vos queria falar, não é? Uhum. E o capítulo do elemento terra, na verdade, o livro fala sobre os 5 elementos, não é? Sim. E eu no livro abordo o elemento terra como sendo dos últimos, antes do espírito, não é? Mas noutra abordagem podemos começar pela ascensão de energia e hoje em dia se calhar olho mais para essa perspectiva e dou-lhe mais importância, que é a ascensão da energia. Uhum. E nessa vertente convém começarmos pelos elementos mais sólidos, como é o caso do elemento terra. Ok, então para quem tiver o livro e quiser acompanhar, está na página Uhum. 151. 151. Uhum. A metafísica do elemento terra. A terra é o elemento mais físico e material. Ela estabelece a estrutura e a forma, sendo responsável por estabelecer as bases para que a vida se possa manifestar. É o elemento frio e seco, com uma tendência contrativa. O frio impede que existam perdas de energia e seco mantém a estrutura fixa e inabalável. Portanto, aqui temos já algumas características Uhum. deste elemento, não é? Algumas características que são mais contrativas, mais frias, mais sólidas, ao contrário dos elementos mais positivos, mais masculinos, como é o caso do fogo e do ar. Ok. O fluxo contrativo do elemento terra serve o propósito de consolidação e cristalização da energia, de forma a que a estrutura se possa formar. Ao contrário do que muitos pensam, a estrutura material é um substrato de muita energia. No entanto, esta energia é altamente comprimida e difícil de mobilizar. Estas propriedades tornam o elemento terra ideal para armazenar energia a longo prazo, na forma da matéria. Portanto, ah, normalmente quando pensamos em energia, pensamos Uhum. em algo volátil, algo moldável e algo que pode ser muito moldável para atingirmos uma intenção, um fim, não é? Mas Uhum. também o elemento mais sólido, mais físico, também é um grande armazém de energia. E Uhum. podemos, o nosso armazém de energia primordial até é o nosso esqueleto, e é dentro do nosso esqueleto que são produzidos muitos dos glóbulos brancos, não é? Que depois acabam por construir o nosso sistema Sim. imunitário. E os próprios glóbulos vermelhos também, que fazem o transporte de oxigênio, eles são todos produzidos pelo o bone marrow, não é? Sim. A Ah, medula a óssea. medula óssea, que está dentro do esqueleto, dentro desta parte mais contrativa, Mais sólida, não é? Mais. mais sólida, que as pessoas à partida pensam que é mais sólida, e é Que lá uma dentro. grande Uhum. fonte de energia e de vitalidade. Uhum. Por acaso nunca tinha pensado nisso, nos Uhum. ossos, como o elemento terra. Sim. Sim, No, sim. no corpo físico, não é? Sim, sim. Porque é de lá que nasce muita da condição física que depois permite ao nosso corpo ter energia, vitalidade, não é? Sim. E também estrutura que também é uma palavra-chave do elemento terra. Na astrologia, atribui-se à Terra a manifestação sobre os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. E no sistema hindu, baseado nos chakras, os centros energéticos, a Terra está associada à raiz. Uhum. No ciclo anual, a Terra é representada pela estação de outono. Nesta fase do ano, o fogo perde uma parte da sua força e a Terra torna-se mais ativa. No ciclo anual, a Terra é representada pela estação do outono. Nesta fase do ano, o fogo perde uma parte da sua força vital e a Terra torna-se mais ativa. A expressão de energia externa dá lugar à introspeção e à reconstrução estrutural e funcional. Nesta época, as aves migram para regiões mais vitais. As folhas das árvores caem. Os animais recolhem-se para os seus abrigos e alguns deles entram em processo de hibernação. A manifestação de energia vital volta-se para o interior. Um bom exemplo disso é a manutenção da vida apenas ao nível radicular, que acontece nas árvores e arbustos de folha caduca. Uhum. Portanto, o que temos aqui, que eu pretendo destacar aqui, é a vida no inverno, ela não acaba.
ela simplesmente volta-se para o interior, torna-se mais densa, mas a um nível mais radicular, não é? Uhum. E também é nessa altura que se vai mais ao nosso interior, em termos psicológicos. Uma altura mais introspectiva, não é? Sim, mais introspectiva, de seleção de quais é que são os verdadeiros valores pelos quais vale a pena lutar Hum. e uma espécie de filtro, não é? Uhum. Isso é transparente não só em nós, como também na natureza, À onde à volta. nossa volta, Sim. pelos animais, próprio comportamento deles, Uhum. e as plantas. Os animais que necessitam de hibernar para poupar energia, e as plantas que não é hibernação que se chama, não é? Mas é deixar cair a folha e manter a Sim. vida apenas ao nível da raiz. Depois fica só a parte estrutural, não é? Sim. Fica só o tronco, praticamente, e as raízes que debaixo da Uhum. terra. Sim. Portanto, no fundo fica o que Algumas. representa o elemento terra, então seria essa a visão. Sim, exatamente. Ok. Sim, para depois as folhas poderiam representar o ar, não é? Sim, as folhas representam o ar. Uhum. O caule pode representar a A água, água. porque Uhum. transporta os líquidos, a seiva das Sim, sim. raízes para as folhas, e os frutos ou as flores representam normalmente o fogo, porque são a vitalidade e a propagação da semente. ah, Uhum. Se bem que o fogo está também manifestado um pouco por toda a planta, a vitalidade da planta, mas podemos Mas pensar, dividindo assim, sim, dividindo assim em partes mais, em termos mais da diretas. morfologia da Uhum. planta, podemos pensar de facto como o fogo sendo o fruto, a flor. Ok, então neste caso a terra seria o tronco e as raízes. Sim, sim, sem Faz sentido. dúvida. Estrutura. O comportamento do ser humano também é contraído e restritivo. Ele procura o conforto do seu lar para se abrigar das adversidades que começam pelos ventos e pelo frio e mais tarde se transformam nas chuvas e tempestades. Mas as adversidades não são apenas meteorológicas. As reservas de alimento que tinham sido armazenadas na primavera começam a escassear, sendo a altura de voltar à agricultura e ao trabalho na terra. Portanto, aqui temos mais uma vez a manifestação da terra, e a terra fazendo a transposição entre o fogo e a água, não é? O outono, que é uma Hum. fase mais seca, depende depois dos países em que as pessoas vivem, não é? Mas de uma forma geral podemos pensar no Sim. outono como sendo uma fase mais seca, Uhum. depois o final do outono, uma fase mais úmida em que já começam a haver grandes chuvas. Ah, a energia feminina deste elemento também se destaca pelo aumento do anabolismo e da fertilidade. Como não poderia deixar de ser, estes conceitos surgem tanto na mulher quanto na terra. Nesta altura, ambas recebem sementes que podem germinar com bastante sucesso. A terra representa a experiência prática e é responsável pela materialização, realismo e persistência. Está associada às formas e serve para estabelecer um estrato sólido que potencia a manifestação e interação dos restantes elementos. Na antiguidade, sabia-se que a forma criava função. No modernismo, diz-se que a função cria a forma. Ambos os pontos de vista são válidos. Forma e função são diferentes manifestações da consciência das coisas. Uhum. Portanto, aqui uma parte muito importante, pelo menos para mim, é esta noção que existe uma relação direta entre forma e função, e Sim. vice-versa, função e forma. E isto é verdade em todas as coisas, nos seres vivos, nas estruturas que nós utilizamos, por exemplo, para a construção, nas proteínas que compõem as nossas células, nos nossos tecidos. É que é necessário que a forma seja correta para a função também ser a correta, não é? E vice-versa. Uhum. E em muitos casos, por exemplo, de cancro, chegou-se à conclusão que, por exemplo, o campo eletromagnético da célula não tinha a forma correta. Portanto, uma das formas de corrigir Hum. esse problema seria uma correção da forma do campo eletromagnético. Anatomicamente, a Terra representa o corpo físico, o sistema esquelético, o intestino grosso, a paratiroide, as articulações, os dentes, os minerais e todas as estruturas sólidas do corpo. Representa ainda a capacidade regenerativa e a fertilidade.
Portanto, podemos pensar na Terra como Uhum. tudo o que é sólido, palpável, físico, o que necessita, por exemplo, do cálcio, os ossos, a estrutura. Mais estrutural, não é? Sim, Uhum. o Se bem valor que o intestino estrutural. grosso O intestino grosso tem a ver e a com a Terra paratiroide. de várias formas. O intestino grosso está muito associado na eliminação dos líquidos, não é? E funciona como um substrato, uma terra Dos que, líquidos. sim, o intestino grosso, a Hum. principal função dele é a absorção de líquidos. Ok. Já E percebi. depois a eliminação dos detritos. E a Terra também tem essa vertente de filtragem e eliminação de detritos. Uhum. Muitos filtros, por exemplo, se pensarem nos filtros de água, existem filtros de água que se baseiam exatamente na utilização da terra, da argila, por exemplo. Uhum. Sim, sim. E há Nos, filtros de areia e tudo. sim, filtros de areia também. No sistema humoral grego, a bilis negra era o humor gerado pela terra e consistia num sedimento do sangue que continha a capacidade de assimilação de minerais como o cálcio. Era responsável pelas plaquetas e por algumas proteínas envolvidas na cicatrização de feridas. Consequentemente, esse humor era essencial para habilitar a cicatrização e para a formação e manutenção do tecido ósseo e do tecido conjuntivo. Para além disso, a bilis negra era ainda responsável pela manutenção do apetite e pela capacidade absortiva e contrativa do intestino grosso, que possibilita a reabsorção de água e minerais, contribuindo para a solidificação das fezes e para a correta mobilização do bolo fecal. Era o que Portanto, estavas a falar aqui há pouco. estamos a ir de encontro àquilo que Sim, sim. estávamos a discutir, não é? Uhum. A importância do humor negro, do humor da bilis negra no sistema de medicina tradicional grego, não é? E as funções que estavam relacionadas com esse humor, Uhum. particularmente com o elemento de terra. Hoje em dia, não existe um fluido ou molécula que possa ser referido como bilis negra, mas sem dúvida a vitamina D, as plaquetas, alguns fatores de coagulação e algumas hormonas têm funções muito semelhantes. Uhum. O sistema humoral grego tinha uma série de líquidos, não é? Alguns deles foram analisados pela ciência e convertidos noutros nomes que os designam. Uhum. Não existe um para a bilis negra, mas cá está, os fatores de coagulação do sangue, as plaquetas, Tudo isso em seriam conjunto. Uhum. o que aqueles que mais facilmente e mais diretamente descreveriam a bilis negra que os gregos acreditavam que existia, não é? Neste sistema grego, o indivíduo, com uma elevada proporção do elemento terra, recebia a designação de melancólico. São pessoas introvertidas, estudiosas, filosóficas, analíticas, sensíveis e práticas. Em norma, focam-se muito nas experiências e nas sensações experienciadas e necessitam de algo bem consolidado pela experimentação e pela ciência, para se sentirem seguros das suas opiniões. Quando atingem essa segurança, são eficientes, trabalhadoras e muito responsáveis. Aqui temos as principais características do Uhum. indivíduo que está associado ao elemento terra. Que tem Características mais. psicológicas, não é? Uhum. É claro, isto depois no indivíduo, às vezes existem combinações de elementos. Às vezes a Uhum. pessoa não é só o elemento terra, tem essa terra associada à água, ao fogo, ou até mesmo todos os elementos. Mas aqui são as principais que Sim. caracterizam a Sim, pessoa que quando. tem o elemento terra Em em demasia, destaque. não é? É. Até Em em excesso. destaque, às vezes em demasia. Uhum. Depois a pessoa também pode tê-lo em excesso porque quer, intencionalmente, ou porque está condicionada à sua psicologia e tem dificuldade em Uhum. lidar com este elemento terra. E por vezes nem sabe. E por E vezes por isso é nem que é sabe. importante o questionário que está no livro para a pessoa perceber Aham, qual é que é o elemento que está em excesso e qual é que está em falta, digamos. sim. O ou os, depois varia consoante Uhum. as pessoas. Perceber toda a constituição dela, E depois ao ler também essa descrição, a pessoa vai perceber. claro. É giro. Os melancólicos têm uma tendência natural para ter um temperamento nervoso acumulando facilmente muito stress e ansiedade. Os costumes e práticas tendem a realizar-se no dia a dia de tal forma que acabam por limitar a energia de se manifestar mais livremente. Aqui surge o principal obstáculo do elemento terra, que é a libertação, não é? Uhum.
tudo tende a acumular, estagnar, e a pessoa normalmente tende a ficar nervosa, o nervosismo, e esse nervosismo depois acaba por provocar ansiedade e a Hum, pessoa tem dificuldade em libertar-se. Penso que é a principal coisa que o, o elemento terra deve trabalhar, é a uhum. necessidade de libertação, não é? Espontaneidade, talvez também. Sim, sim. Espontaneidade e pensamento alternativo, que seria Uhum. o inverso, que é o elemento do ar. Pois a Terra é um pouco em excesso é fixo, é isso? Uhum. Pode ser Sim, a considerado terra é um fixo. elemento fixo. Uhum, Ao contrário do ar, que é um elemento mutável. uhum, Podemos pensar no eixo ar-terra como sendo opostos diretos, ok? E no água-fogo como o inverso. uhum, O inverso, não é? O inverso entre eles e no eixo oposto ao ar-terra. O elemento terra está muito associado à fase da vida adulta. Nesta fase, tendem a surgir muitas preocupações e uma particular tendência pela procura de experiências físicas e terrenas. É uma fase em que se destaca a sabedoria, que é também um valor-chave para o melancólico. uhum, Os problemas mais comuns nestes indivíduos são normalmente de origem nervosa. A origem do elemento terra impede a movimentação livre do ar e do espírito, causando conflitos. Os nervos estagnam, a comunicação não é bem feita, podendo surgir espasmos e problemas neuromusculares. O sangue necessita de ser desintoxicado, devido ao acumular de algumas substâncias tóxicas. E também é comum desenvolverem problemas no intestino grosso, cólicas, gases e inchaço no baixo ventre são comuns. Ah, uhum, mais uma vez, a estagnação. A estagnação e uma das principais terapias para o elemento terra é, sem dúvida, a uhum. necessidade de desintoxicação. Porque como ele tende a armazenar tanta coisa, necessita depois de se libertar de algumas substâncias tóxicas que ficam uh, em conjunto com as substâncias necessárias e essenciais armazenadas nos tecidos e no corpo. E aumentar também a atividade, não é? Sim, também aumentar Normalmente. a atividade física é essencial para o elemento terra. Então, um elemento terra em excesso. Uhum. Uhum, Sim, eu quanto a dizer elemento terra, é pessoa que tem o elemento terra em demasia. Para desenvolver o elemento terra de uma forma saudável, é essencial ultrapassar a estagnação e as limitações naturais desse elemento e ter atenção ao mundo que nos rodeia. É de suma importância verificar que existem energias diferentes que possibilitam a vida e que devem interagir entre si. Quando em harmonia, estas energias originam tudo o que vemos e experienciamos à nossa volta. Numa perspectiva mais física, é essencial manter uma alimentação que contenha todos os nutrientes necessários e manter hábitos de sono saudáveis. O desafio deste elemento é aprender a libertar-se das suas limitações e aprender a confiar no mundo à sua volta. É importante desenvolver a fé em algo superior e aceitar de bom grado o que essa energia lhe traz. Essa crença espiritual permitirá libertar energias acumuladas, impedindo que se tornem prejudiciais para as diferentes dimensionalidades do seu ser. Aqui falo um pouco da concepção espiritual que o elemento de terra em excesso necessita trabalhar, que é esta ligação ao superior, uhum. porque como ele é um elemento muito material, muito físico, necessita de trabalhar o oposto, que é a conexão ao todo, tudo o que é mais aéreo, mais espontâneo. Uhum. Pois lá está, estavas a falar um pouco do eixo, não é? Portanto, a terra está Sim, numa, o ar está no outro. exatamente. Trabalhar mais o Uhum. ar para não ter tanta terra. Sim, trabalhar o ar ou trabalhar o éter, que o éter depois pode ser Sim. convertido em qualquer um dos outros elementos. O trabalho alquímico, associado ao elemento terra, é a pedra filosofal. Com ela, o iniciado transmuta qualquer metal inferior em ouro. A pedra filosofal é compreendida como um símbolo relacionado com a elevação da consciência. Passamos depois para um capítulo relacionado com o equilíbrio do elemento terra. As características físicas e secas da terra conferem-lhe tolerância ao que é árduo, difícil e rigoroso. No entanto, esta capacidade pode facilmente tornar-se uma tendência e levar o indivíduo a ver o mundo constantemente segundo as suas dimensões, segundo estas dimensões. Para se equilibrarem, estes indivíduos necessitam muitas vezes de reganhar esperança.
é essencial experimentar coisas novas e mudar os métodos tradicionais enraizados. Ser capaz de ver e visualizar novas possibilidades de cura e regeneração. Uhum. Aí também estávamos a falar de há pouco, das Uhum. mudanças. Sim, 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 sem dúvida. Do ponto de vista comportamental, a Terra equilibrada conduz um indivíduo apaziguador, protetor e sensual. É um ser muito responsável, com afinidade para perceber e dominar o mundo material. Controla bem os seus gastos monetários e sabe o que é essencial para si. São pessoas muito persistentes e práticas, focando-se na sua parte física e experimental da vida. A tendência é também de serem pessoas muito realistas, que não caem facilmente em ilusões. Terra traz força e resiliência. Fica ainda a nota que é difícil enganar e ludibriar uma pessoa com o elemento de terra equilibrado. Uhum. A carência da terra origina uma série de problemas físicos. Nestes casos, a digestão é muito delicada. Surgem problemas digestivos como cólicas e gases, distensão no abdômen, inchaço, prisão de ventre e intestino irritável. Uma terra reduzida, o contrário, conduz à falta de energia retentiva e problemas de nutrição baseados na fraca assimilação de nutrientes. Destes, destacam-se a falta de ferro, que origina a anemia, e a falta de cálcio, que a longo prazo pode levar à osteoporose. Mas existem outros. Para além disso, podem ainda surgir condições nervosas e neuromusculares, excesso de umidade nos tecidos, perda de massa muscular, letargia, hipoglicemia, transpiração excessiva e mesmo a perda de líquidos pelos tecidos. Um ponto-chave quando a Terra é fraca é identificado pelas difíceis e demoradas cicatrizações das feridas. Aqui temos os principais problemas, tanto do excesso quanto da falta Uhum. de terra. E as consequências que isso tem, muitas delas ocorrem ao nível da estrutura física do indivíduo. Como podem ver, no caso de falta de terra, os problemas em cicatrização, umidade nos tecidos, Uhum. falta de consolidação, problemas do esqueleto. Quando é em excesso, normalmente manifesta-se a nível digestivo. A prisão de ventre é um dos indicadores mais Uhum. comuns, Pois. se bem que a prisão de ventre pode também estar relacionada um pouco com os outros elementos e depois vamos ver isso Uhum. mais em detalhe quando falarmos Ok. disso. Neste caso, quando a terra é excessiva, é uma prisão de ventre que se dá pelo acumular desta energia retentiva e pelo não libertar Uhum. na mobilização do intestino e não libertação do que está em excesso. E eu acho que isso também se vê depois na vida da própria pessoa. Uhum. Fica como que mais estagnada Sim, sim. e fixa, não é? Estes valores, eu estou neste momento a falar A seguir vais falar a nível psíquico, a não é? nível físico, mas estes valores são Uhum. transversais para as outras dimensionalidades da pessoa. A nível psíquico, um indivíduo com pouca terra caracteriza-se pela manifestação de problemas em aceitar a realidade, falta de clareza e momentos de contemplação. Cá está. Quando a terra é fraca, a pessoa tem dificuldade em fazer aquilo que se chama aterrar, não é? Hum. Desenvolver esta conexão com a parte mais material e física da vida. Fica mais perdido nos pensamentos, não é? Sim, Pois, isso é lá uma está, tem consequência do excesso de ar, não é? quando existe Pois. excesso de ar em comum com falta de terra, uma Uhum. dessas das consequências é sem dúvida esse desenvolver uma mente aérea que tem dificuldade em Em entrar no concretizar, não corpo é? físico e depois conseguir sentir o próprio corpo físico até às vezes. É tudo muito mental. Uhum. De outra forma, o excesso de terra aparece muitas vezes como sintomas ou patologias físicas. A lista é bastante grande: artrite, linfa estagnada, calcificações, depressão e tumores. Pode levar à perda de sensações sensoriais. Cá está. A perda das sensações mais físicas, mais Uhum. associadas aos sentidos, não é? O sistema digestivo sofre tanto com a falta como com o excesso. Na presença de uma terra excessiva, a força retentiva é demasiado forte, causando prisão de ventre. Aqui temos uma espécie de um resumo do que foi dito acima. Uhum. Os impulsos nervosos
tendem a não sedar com eficácia, podendo originar espasmos intestinais e cólicas. O excesso de terra cria estagnação, que se pode manifestar em diferentes partes do corpo. A nível psicológico, o excesso de terra manifesta-se por um ânimo carrancudo. O indivíduo torna-se teimoso e demasiado agarrado a dogmas e estigmas. Não é aberto a novas opiniões e maneiras de ver o mundo e pode ser demasiado exigente consigo e com os que o rodeiam. Ah, Uhum. a pessoa do elemento terra é uma pessoa muito focada, por exemplo, na ciência, em coisas fixas e não é aberta a ser confrontada com outros Com pontos de outras vista, perspectivas. com Uhum. outras perspectivas, e os seus próprios pensamentos tendem a ser muito fechados. Às vezes podem até ser outras realidades bastante comprovadas, mas a pessoa vai ter dificuldade em libertar-se do seu ponto de vista. Uhum. Teimosia, às vezes, é uma consequência do excesso de terra. O indivíduo de terra necessita desintoxicar constantemente as diferentes dimensões do seu ser, seja o plano físico, mental, emocional ou espiritual. Essa desintoxicação removerá as acumulações tóxicas e permitirá que a energia flua mais livremente. Técnicas de enraizamento, como colocar os pés na terra durante 20 minutos, são ótimas para equilibrar o elemento terra. Portanto, Uhum. aqui fica já uma sugestão de uma terapia para fortalecer o elemento terra Uhum. e, sem dúvida, a meu ver, a principal necessidade do elemento terra é a necessidade de libertação. Uma das formas de ocorrer essa libertação pode ser a nível psicológico, não é? Sim. Mas muitas vezes uma desintoxicação com plantas, com suplementos, acaba por ser muito benéfica para permitir aos tecidos libertarem estas toxinas que se vão acumulando. Uhum. Nesta apresentação, não vou entrar nas terapias, para isso depois podem consultar no meu livro. Uhum. Eu recomendo aqui algumas terapias, como é o caso da terapia energética, algumas mentalizações, alimentação, os principais alimentos e como a alimentação deve ser feita para equilibrar este elemento, Uhum. alguns pontos de acupressão e na fitoterapia as principais plantas que podem ter uma ação terapêutica para equilibrar este elemento. Temos três tipos de plantas. Uhum. Eu defendo que são as nervinas tónicas, as tónicas para o sangue e as plantas carminativas. Existem também mais algumas recomendações que tocam ao estilo de vida, por exemplo, que serão bastante benéficas, como é o caso, por exemplo, dos banhos de imersão com sais de magnésio e o óleo essencial de lavanda para meditação e equilíbrio de concentração. Mas depois essas terapias podem encontrar em detalhe no livro, já Uhum. sabem. Se quiserem adquirir, podem entrar em contato connosco pelo Facebook, pelo nosso site. O livro chama-se Alquimia Médica, a cura Uhum. elemental. Obrigado pela vossa atenção. Fiquem por aí. E o próximo elemento que vamos falar é sobre o elemento água, ok? Obrigado.